Então nós temos, até agora, nós tentamos trabalhar os aspectos mais importantes do modelo, né, trabalhando, usando, concentrando no setor de elétricos, porque tem os fatos essenciais estão já no setor de elétricos, mas tem alguns aspectos mais especiais que o setor de quartos vai ter, que é a questão da mistura, da violação, da mistura de famílias, da violação civil. Então nós deixamos para introduzir o setor de quartos agora, porque nós aproveitamos tudo aquilo que nós fizemos no setor de elétricos e vamos derivar alguns fatos novos. Então, para isso, vamos só lembrar, nós tínhamos introduzido, né, as famílias de elétricos desse modo. Nós tínhamos o que nós chamávamos de dublete elétrico. Então, o dublete elétrico era sempre composto pelo neutrino, né, o neutrino left de incerto elétron e aquele elétron left. E, além do dublete elétrico, nós tínhamos os singletes, né, de elétrons bytes. Então, era isso aqui que nós tínhamos no setor de elétrons. Tínhamos o dublete de Higgs. Então, nós tínhamos o Higgs aqui, na forma do dublete, e que era formado, né, pelo Φ mais pelo Φ zero. Vimos então que a questão da quebra espontânea da simetria, trabalhando no meio unitário, então a gente foi, né, com a quebra espontânea, saindo a partir da quebra espontânea de simetria, feita pelo setor de Higgs, mais a escolha do meio unitário. Nós então acabamos trabalhando com o Higgs parametrizado desse modo. O Higgs para nós passou a ser um dublete em que a componente superior é zero, o Φ mais é zero, pela escolha de meio unitário, e na componente inferior, que é a componente neutra, nós tínhamos o câmbio do Higgs, o escalar de Higgs, como uma flutuação em torno da configuração de Weyl. Então, isso aí tinha sido o nosso setor de Higgs. E nós vamos agora, então, introduzir o setor de quartos. Então, a questão da carga. Oi? A questão da carga era tudo, era meu. Isso. A ideia, a questão da carga, exatamente, aqui, o Higgs, para não quebrar, né, a simetria, que esse mais e esse zero aqui, se referem à carga eletromagnética. Então, para não quebrar a simetria eletromagnética, para manter simetria com um eletromagnético exato, nós vimos que era esse campo aqui que tinha que adquirir o valor esperado lá, a flutuação então, do Higgs, ela vem nesse setor aqui para poder garantir que a simetria de carga elétrica, o eletromagnético, não é quebrado. Né? A minha dúvida é quando você diz que esses dois próximos se transformam no isso. Nesse momento aqui, né? Quer dizer, com essa configuração de campo de Higgs e essa escolha de valor esperado Wagner, no momento que esse Φ aqui, no momento que nós temos isso aqui, que a configuração de ground state do Φ, do dublete, adquire essa forma aqui, 0V, isso aqui, esse momento aqui, então, nós temos que isso aqui implica, né, vamos botar até assim, né, isso aqui leva aqui o SO2, né, e a simetria 1 de carga, esse momento é essa. Então, quantos cursos de geração fraca e magnética isso significa? Quer dizer, o discurso, quer dizer, na verdade, será que se unificam ou se separam? O discurso está aqui. Até aqui, nós temos uma formulação em que nós não distinguimos o que é eletromagnético e o que é fraco, mas nós apenas temos uma interação
caracterizada por uma constante de acoplamento G, a interação S2. Então, o que nós temos é uma interação não abeliana, caracterizada pela constante de acoplamento G, e pelos campos que nós estávamos chamando de campos de Young-Mills BMA. E aqui nós temos uma interação caracterizada por uma constante de acoplamento G' e pelo campo abeliano Y'. Então, até aqui, o discurso da unificação está aqui. Nós temos uma formulação em que nós temos duas interações, vamos dizer assim, descritas no mesmo, com a mesma, o mesmo modelo. Do momento que o campo de Higgs... Elas estão separadas. São duas interações, mas que a gente está tendo uma distribuição única. Do momento que esse campo aqui, o campo de Higgs, a configuração de vácuo dele adquire essa forma aqui, adquire a configuração de vácuo do Higgs, chega a essa expressão aqui, essas duas interações. Então a gente tem uma quebra, essa configuração de vácuo quebra S2, quebra o 1, mas ela é invariante sob uma simetria residual comum. E aí, nesse momento, nós identificamos essa simetria aqui como realmente a simetria comum da carga eletromagnética. Então, desse modo aqui, nós identificamos, que nós vamos ganhar então, uma distribuição sem a simetria SO2, sem essa simetria 1, mas com uma nova simetria local com o eletromagnético. Aí que as duas estão unidas. Aí que as duas, exatamente. As duas estão unidas nesse momento. E aí a gente tem um Hamiltoniano único, um Lagrangiano único, descrevendo dois tipos de interação. A mesma formulação para dois tipos de interação. Antes eram duas interações que eu não sabia distinguir quem era eletromagnética e quem era fraca. No momento que houve a quebra da simetria, isso me permitiu distinguir o que é eletromagnético e o que é fraco. Com essa escala, com essa configuração de campo Higgs que fixa essa escala de energia aqui, a gente consegue distinguir o que é eletromagnético e o que é fraco. Chamado 240. Isso, ou seja, a gente vai identificar isso aqui nos 246 anos. No desejo do ano, nós passamos a ideia que tinha um jogo de dois tempos. No primeiro tempo, você apresentou o S2 próximo isso, com duas interações distintas. Duas interações distintas, descritas pelo mesmo Lagrangiano. Duas interações distintas que eu ainda não sei muito bem como interpretar. E depois, acima de 240 metros, Isso. que começa a ter muito. Isso, acima de 200 metros. Então, nessa escala de energia aqui, então, quando a gente está numa escala de energia de V, quando a gente chega nessa escala de energia, que é o valor esperado, que é o φ0, a gente adquire, essa escala de energia caracterizada pelo φ0, eu já começo a distinguir as duas interações. Então, a ideia é que quando eu estou acima de 240... Você começa a distinguir, mudando a palavra mais unificada. Sei. Porque a questão que muita gente pensa é, se eu estiver acima de 246 Hz, então eu perco o conceito de foto, eu não tenho mais foto, eu não tenho Z0. Não, tenho foto, tenho Z0. Eu estou dizendo que lá no tempo primordial, quando chegou a 246 Hz, abaixo de 246 Hz, eu distingui duas interações. Acima de 246 Hz, acima dessa escala, acima da escala de quebra, eu ainda consigo falar do fóton, eu sei o que é o fóton. Só que acima dessa escala, eu tenho uma distribuição, eu tenho processos, eu tenho energias mais altas do que esses bósons vetoriais aqui. Como nós já vimos, a massa dos bósons vetoriais é na ordem de V. Nós temos visto que a massa do Z0, a massa do W, as massas ficam na faixa de GV. Então, quando nós estamos trabalhando em escala de energia que é acima de V, não significa que acabou a interação eletromagnética, acabou a interação fraca, eu tenho de novo SO2, 1, e aí eu não tenho mais o que é fóton. Não, eu continuo tendo fóton. Apenas nesses processos, a energias mais altas,
eu vou estar dando, por exemplo, eu vou estar energias bem mais altas, então eu vou estar dando chance desses processos aqui aparecerem mais claramente. Quer dizer, abaixo de 246, já que com energias muito baixas, a massa desses objetos aqui, ela começa a enfraquecer os processos de interação fraca. Quando esse campo aqui, os campos SO2, os campos de interação fraca, W+, W- é zero, começarem a circular em núcleos, eu ponho a energias muito baixas, o efeito desses campos vai ser fraco. Se eu vou energias mais altas, o efeito desses campos é forte. Mas o que a gente está querendo dizer é que em 240, nessa faixa de energia que V, que a gente depois vai fixar esse V como sendo 246 GeV, né? Nós vamos fixar esse valor aqui, depois, através da constante de Fermi, né? Constante das interações fracas, né? Pelo valor de GF, nós vamos poder fitar esse V como sendo esse valor de energia, essa escala de energia. Então, acima dessa escala de energia, eu teria, que a gente diz que a gente teria energia muito alta, a interação SO2 ionizada. Quando eu chego nessa escala de energia, eu começo a distinguir as duas interações. Então, nós começamos, como você falou, nós começamos a ver o processo de unificação ali. Eu tenho uma escala de energia onde eu consigo compreender que as duas interações, a interação eletromagnética e a interação fraca, elas provêm de uma única descrição, que é uma descrição de simetria SO2 e 1. Esse é o jogo da unificação. Para deixar claro que esse S2 é altas energias ou mais energias? A simetria SO2 e 1 é a altas energias. Você vem baixando. Vem baixando a energia. E quando eu chego nessa faixa aqui, esse campo aqui aparece. Esse é o valor esperado do campo, né? Esse campo aqui adquire essa configuração de mínima energia. E aí ele, nessa energia aqui, ele quebra essa simetria. Nessa faixa de energia, essa simetria aqui é quebrada na SO2 fraca com um eletromagnético. Nossa, fraca não é SO2 fraca. A interação eletromagnética, ela fica com a simetria 1 exata e a interação fraca se separa da interação eletromagnética. Quando nessa faixa de energia. Vamos pensar agora nos bordos de Higgs. Bordos de Higgs ou de Gauge? De Gauge. Você tinha feito uma aula sua. Isso. Então você já sabia como determinar uma massa. Isso. E eles em função desse V. Exatamente. Qual é o comportamento deles? Altas energias, vamos dizer, não sabe, primeiro tempo, altas energias. E qual o comportamento diferente deles no segundo tempo quando está com ele? Então, quando eu estou a muito altas energias, se as energias são muito altas, altíssimas energias, as massas deles começam a ser desprezíveis. Então, altíssimas energias, né? Se eu estou a energia, o que significa altíssimas energias? Significa energias muito maiores do que esse V. Então, se eu estou em escalas de energia muito maior do que V, muito maiores do que V, então significa, basicamente, o meu campo de Higgs é 0, 0. Esse V é muito pequeno, então o meu campo de Higgs é 0, 0. Então, ele não quebra a simetria nenhuma. A configuração de ground state é 0, 0. Ele não quebra a simetria, então a simetria é exata. Eu não vejo essa separação, altíssimas energias. Mas à medida que as energias vão abaixando, né? Que a energia vai se aproximando de V, aí essa configuração aqui, parece essa configuração aqui, com energias próximas de V, esse V já não é desprezível, eu consigo já ver esse V. Então eu vejo que esse campo aqui, ele faz a quebra da simetria, ele é tal que essa configuração deixa de ser invariante sobre SO2 e deixa de ser invariante sobre 1, mas é invariante sobre esse 1 aqui que nós vamos mostrar. A gente mostrou lá uns 3 aulas atrás, né? Foi antes do recesso de Natal, a gente tinha mostrado porque esse 1 aqui persiste usando lá até a expressão de Guilherme Mistitino, né? A gente vê que aquele 1 eletromagnético perseverava. Nós quebrávamos o gerador, todos os geradores de SO2, mas aí tinha aquela combinação do
sigma 3, né? Com o 1, que mostrava que essa configuração era invariante. Dá para você, essa massa ali, do GoGB, ela é universal, ou a gente pode dizer que enquanto não quebrar, não tem essa massa? Enquanto não quebrar, não tem essa massa. Essa massa está ligada diretamente a esse equipamento. Preciso, nesse modelo, nessa descrição, nós precisamos oficialmente disso. Acho que isso é uma ênfase importante. Ponto importante, sem dúvida. Sem isso aí, então, essa massa ela é plenamente dependente Então, desse mecanismo. Ele só aparece abaixo de 240. Não, quer dizer, o bóson de Higgs, se você tiver energia, português também, se você tiver no LHC, você está trabalhando com energia de 1 TeV, 2 TeV, você está em energias do LHC, você está vendo o bóson de Higgs lá. Você continua vendo o Z0 da não. Essa aqui é a questão. Não significa que quando você está acima dessa energia, você deixa de ver o bóson da água. Ele foi produzido, ele está lá. O que significa é o seguinte: qual é a energia mínima? Você precisa dar ao teu sistema um mínimo de energia para você poder produzir, excitar esses bósons do Higgs. O modelo mostra que você forma um bóson de gate massivo, naquela escala de energia, você forma um bóson de gate massivo com essa massa aqui. Essa massa aqui, vamos colocar na faixa de 10 a 2. Já é bem. Vamos colocar aqui, for o Z0, 91 GeV. Então você tem essa massa aqui. Se eu fizer aqui, a massa do Z0, 91 GeV. Se eu estou trabalhando, por exemplo, numa energia que é aproximadamente, na energia 7 PeV, né? 7 PeV. Deixa eu na marca de energia de 10 TeV, energia do centro de massa. Se eu estou com essa energia aqui, não significa que eu eliminei o bóson de gate. Então agora eu não vejo mais Z0. O que eu vejo, justamente, que a ideia que você pode pensar, quando eu estou a 10 TeV, eu reconstituí essa simetria, eu perdi o fóton, perdi o Z0, perdi o W+, o que eu tenho é ver isso. Não é isso que está acontecendo. E quando nós estamos a 10 TeV, nós vamos estar vendo o Z0, vamos estar vendo o W+, vamos estar vendo o fóton. Esses objetos que a gente tem no modelo, na teoria de Salandra-Schleimer, vamos dizer assim, uma gênese. Como é que esses objetos aparecem? Mas agora, quando eu vou a energias mais altas de 246 GeV, eu dei ao meu sistema energia suficiente para produzir esses bósons de gate. Então, se eu estou lá em cima de uma energia muito mais alta do que isso, eu já produzi os bósons de gate, eu vou ver eles. Porque a massa deles é na faixa de 91 GeV. Então, eu preciso ter energia dessa faixa ou mais alta para produzir eles. Agora, quando eu estou trabalhando com as energias acessíveis do LHC, ou seja, eu estou bem acima de 246 GeV, com uma faixa de 1 TeV ou 10 TeV, não significa que eu inviabilizei isso. Eu inviabilizei isso. Eu não acabei, eu não reconstituí o S2.1 de tal maneira a não ver mais o W+, o W-, eu vejo, eles foram excitados. Estão excitados, eles estão lá. Agora o W+, você vê com o S2.1 e com o elétrico, ou você não vê eles com o S2.1? Não, eu vejo eles no próximo S2, próximo vez. Você vê pelo uma recomposição do limite com exatamente. O que eu estou entendendo é que a gente tem o seguinte, olha, a gente, nessa formulação unificada, o que a gente tem é vamos dizer assim, não é uma prescrição, a gente tem uma sistematização, uma descrição sistemática de como esses W+, W-, aparecem. Nós temos uma descrição ali unificada, nós temos uma simetria S2.1, temos um emaranhado de campos de gate, abelianos e não abelianos. Muito bem. E aí,
do momento, e aí esse campo de Higgs, ele está ali solto no potencial. Quer dizer, quando a gente pode pensar desse modo aqui. Então tem o potencial de Higgs, vamos pensar no potencial de Higgs como a gente tinha escrito. Então nós temos um potencial de Higgs aqui. Quando nós temos o potencial de Higgs, nós tínhamos aquele termo N2 que dá aqui. E o termo lambda sobre 4 que dá aqui ao quadrado. Então a gente pode pensar o seguinte, essa constante de acoplamento lambda é sempre positiva, mas esse M2 aqui, ele pode ser uma função da energia, da temperatura, não importa. Esse parâmetro aqui, ele pode transitar de positivo para negativo. Ele pode ser positivo, mas ele pode virar negativo. O que nós estamos dizendo é o seguinte, é que esse sistema, esse parâmetro aqui pode evoluir de tal maneira que existe um certo momento em que esse valor N2, essa constante N2, esse parâmetro N2, de positivo ele passa a ser negativo. No momento que ele passa a ser negativo, a configuração que minimiza a energia, quando esse N2 é positivo, a configuração que minimiza a energia é essa configuração aqui, a invariante S2 e a invariante 1. No momento que o N2 passa a ser negativo, a configuração que minimiza essa energia assume essa forma aqui. Aí eu quero a simetria S2, quero a simetria com 1, mas mantenho uma nova simetria com 1, que é uma combinação da terceira componente do S2 com aquele 1 que já estava lá. Então eu ganho uma simetria extra-modal a partir daquelas simetrias que estão lá. E é aqui que eu distingo. Basta distinguir o que é fora, o que é zero. Então esse parâmetro aqui, ele pode variar e fazer essa transição de fase do sistema. Então eu sei que o meu sistema, ele comporta essas excitações massivas. Agora, quando eu vou a 10 TeV, quando eu estou na zero aqui, então eu estou com S2, isso. E portanto E está com S2 sobre 1 exato, está com isso aqui N2 positivo e lambda positivo. Então, essa é a configuração de mínima energia do campo escalar e do break de escalares. É essa aqui, e aí a simetria S2 e a simetria 1 são simetria também dessa configuração aqui. Aí você com uma prova de geometria na vida, aula profissional. Certo. Para estudo caso quando não é uma lei física, certo, é uma contadora de possibilidades. Isso, tem duas possibilidades. A interpretação e fez isso aqui. Estudando a segunda possibilidade, tem isso aqui. Agora, quando o cara vai olha, eu estou só interessado em W e zero e bebida assim para que vai dar e zero. Isso aí para mim eu quero apenas reconhecer. Daí eu vou ter que seguir. Eu estou com mim e Y. Se eu tiver o lambda, o L2 maior que zero, eu vou mudar para o V? Não. Se você tiver o M2 maior que zero, a tua configuração de mínima energia é essa. Então, você não vai precisar, você não vai poder escrever que o Higgs é zero mais um H. Por quê? Porque o zero já é zero, porque o dublete de escalares já é o próprio Higgs. O Higgs já é o próprio dublete de escalares. A questão aparece quando isso aqui é não trivial e você precisa, então, compreender o que é a física flutuando em torno desse valor. É aquela questão do oscilador harmônico que eu coloquei para vocês. Eu tenho uma nova posição de equilíbrio do sistema. Então eu tenho que estudar o meu sistema flutuando aqui. Quer dizer, quando o meu sistema flutua aqui, eu não vejo C0, não vejo dado mais, dado menos e fora. Eu vejo dBA e YI. Quando o meu sistema flutua em torno desse valor, aí é que eu distingo. E o indiano eu queria quase ser o Isso. Agora tem o professor Ainda, e girou no conceito do W, né? Se transformou em W e Z. Isso, mas depois que aconteceu isso aqui. Isso só acontece quando eu estou flutuando em torno desse. Aquela combinação de Liner que eu ponho no Liner, aquela combinação não faz, assim, não é necessário mais Não faz sentido. Não faz sentido. Aqui. Eu queria coisa que você está flutuando em relação a uma coisa. Isso.
não cria partícula. Por isso. Matematicamente era possível. Matematicamente é possível fazer, mas fisicamente não leva nada de novo. Então, agora, a partir daqui, que você criou o W e o Z. Então, você criou o W e o Z, você gerou uma energia de 246. Isso, eu percebo que o W e o Z são criados quando eu estou na minha energia na faixa de 246 Hz. Exatamente. Aí nessa região de energia, essa configuração aqui é a configuração de mínima energia. Energia de total do sistema. Agora, você tem o Z com 90 Hz. Isso. Vocês estão procurando uma experiência do Z interativo com foto? Certo. Então, de 90 fotos teria um pouquinho mais, no GL, 95 mataria a experiência dos dois. Mas não, para ter o Z, eu tenho que chegar a 250 Hz. Sei. Entendi. Não, entendi o que você está colocando. A questão é a seguinte, isso aqui nos diz o seguinte, vou colocar assim, isso nos dá, é como se tivesse, isso nos conta uma história da natureza. Isso está querendo dizer o seguinte, num tempo muito primordial, não agora, isso já aconteceu, num tempo muito inicial do universo, a historinha seria mais ou menos assim, era uma vez, né, num tempo cosmológico lá de 10 a menos 37, 10 a menos 36 segundos, havia um campo no verde. Esse campo se organizava, se auto-interagia segundo esse potencial. E naquele instante de tempo, lá nas eras muito primordiais, esse parâmetro aqui se tornou negativo. E aí, esse campo, naquele momento, ele se estabilizava nessa configuração aqui, que é a chamada configuração de mínima energia. E o meu sistema passou a flutuar em torno dessa configuração, vamos colocar assim. Então, isso formou. Agora, uma vez isso formado, isso não foi destruído. Então, significa que hoje, né, essas coisas estão na natureza. Elas só não estão livres por aí, que nem o elétron está, mas elas estão na natureza. Eu posso, então, a energias muito altas, eu posso excitar. Então, nesse momento aqui, se formou o W+, se formou o W-, se formou o Z0 se separou do fóton, nesse momento da história. Agora, o Z0, o W+, o W-, se formaram e ficaram na natureza. Eles só não são, assim, em termos de decaimento muito rápido, só não são observados aqui. Mas não significa que eles, então, se eu tiver uma energia muito mais alta do que 246 Hz, que eu não vá vê-los, não estão na natureza. O modelo, a teoria de Salvador Schweinberg, ela só te conta uma história dizendo como essas coisas apareceram. Agora, se eu estou acima de 246 Hz, digo acima de 246 Hz, essa simetria aqui é a simetria do sistema, e eu já não estou mais vendo W+, W-, não. A simetria é a simetria do sistema, mas o W+, o W- já foram produzidos naquela época, estão na natureza. Isso aqui é uma história de como foi. Então, eu teria uma coisa porque aqui não existe o Sol, existe o fizeram, é um elemento da natureza. Isso foi produzido lá um tempo atrás e ficou, como é um exatamente um exemplo. O Sol foi uma estrela que se criou e ficou. O Sol está aí, está contando a história dele. Mas ele foi criado lá num certo momento, há milhões de anos atrás. A mesma coisa. Essas partículas aqui, esses objetos se formaram lá, quem faz análise, né, de partículas aí, vê que isso aí aconteceu no tempo cerca de 10 a menos 36 segundos após o Big Bang. Então, nesse instante de tempo após o Big Bang, esses objetos se formaram, ficaram lá. Então, se eu estou agora a uma energia na faixa do LHC, eu posso produzir esses objetos, mas eu já sei qual é a gênese deles. Porque muitas vezes a gente já aconteceu com o estudante pensar isso. Professor, então se eu estou acima de 246 Hz, a simetria S2 reconstitui, S2 não reconstitui, o modelo é exato, então eu não vejo mais W+, W-, eu só vejo W+, W-, Z0 abaixo de 246 Hz. Se eu for acima, eu não vejo mais. Não, é isso. Se eu for acima, eu
ou W mais, W menos, então lá, isso já se formou, isso já aconteceu. Essa história é irreversível. Isso aconteceu, eles se formaram. Agora, se eu vou acima, se eu estou no LHC, não significa que ao estar no LHC, ao chocar prótons com prótons e produzir, quer dizer, produzir energias nessa faixa aqui, não significa que eu reconstituí essa simetria e acabei com essa questão de W mais, W menos, não. Eles estão lá. Eu vou excitar esses objetos. Essa historinha, ela conta apenas como eles se formaram. Essa é a coisa. O que eu perguntei, assim, isso aí, assim, de palavras assim, porque a história que é a consagrada, Sherazade? Sherazade, sei. Sherazade é a história do obrigatório. Tipo, uma história, olha, aconteceu isso e agora isso aqui. Daí, a gente está discutindo aqui o que é conceito físico e o que se aproxima do teatro. Exatamente. A pergunta é que vem o seguinte, assim mesmo conversa. O Higgs é uma partícula Deus, da massa, ou ele é um encanador de vácuo? Sei. Entendeu? Se você pode escrever uma função na peça, Mil e uma noites, você colocaria ele mais como encanador de vácuo ou como uma partícula de Deus mesmo? Porque o encanador ele tira lá, ele vai tirando a turma, né? Exatamente. O Higgs ele não é assim, essa partícula Deus, no sentido de que ele é algo que não é manipulado. Não, a gente pode manipular com ele. Então eu acho que ele é mais, você está colocando ele, é mais o encanador do fato. Porque você, aqui, nessa relação, zero aqui, zero ali, que agora você bota aqui zero, mas sobrevive mais H. Então o que ele é? Ele é um encanador, ele está trabalhando com zero zero V. Quer dizer, essa é a função dele. Eu considero que ele botou aqui lá em cima, lá no meio da tarde, no artigo de coisa, se fosse todo dia. Então, ele fica ali, aí. Agora, a questão de a dúvida que a gente fica assim é se esse zero V é uma coisa que pertence à natureza ou pertence ao algebra linear? Não. Quer dizer, pertence à natureza. Esse zero V significa que tem um lugar histórico na natureza. Houve um instante de tempo na evolução em que esse campo aqui, ele se configurou dessa forma. Houve um instante de tempo na evolução em que a situação de equilíbrio desse sistema formado por elétrons, quarks, bósons vetoriais e Higgs, houve um momento, um instante de tempo em que a configuração de equilíbrio do sistema passou a ser essa. E aí o meu sistema começou a oscilar em torno daquela condição de equilíbrio. Então, esse universo eletrofrágil que nós estamos vendo, ele é um universo que está flutuando em torno disso. Então, essa física que nós produzimos o W mais, W menos e zero, é uma física em que as flutuações quânticas estão ocorrendo em torno desse valor aqui. Então, esse valor aqui é como se ele é um marco da natureza. Ele é um marco que está na natureza. O meu sistema flutua. Essa nossa concepção do que é interação eletromagnética e do que é interação fraca é o resultado da flutuação desse sistema em torno dessa configuração. Então ele não pertence a algo linear só. Ele é escrito pela algo linear, mas ele pertence à natureza. Ele é o patrimônio da natureza. E aí eu entendo como esses objetos se formaram. Agora não sei. Esse seria o grande postulado do. Esse é um dos postulados fundamentais do modelo padrão. Exatamente. É que existe um postulado, existe uma situação em que esse M2, ou existe, vamos dizer assim, um momento, algum parâmetro do meu sistema, o tempo, a temperatura, variam de tal maneira que esse M2 se torna negativo, e aí
a situação de equilíbrio do meu sistema é essa aqui. Então, o meu sistema quântico eu tenho que considerar como sendo flutuação em torno dessa configuração de equilíbrio. Então, esse é o postulado, vamos dizer assim, fundamental do setor de Higgs. Que a física do meu sistema é uma física que se processa como flutuações em torno desse sistema. Eu entendo aí você fez a turma com massa. Isso. Mas a turma não tem carga. Certo. E daí a turma que veio com carga, eu não via o pessoal fazer a simetria S2 com essa carga. Você viu um, na verdade. Esse livro eu vi assim, você fazer lá a Mi1 menos a Mi2, de W, e meter várias para frente. Certo, entendi. Vamos pensar aqui uma coisa só. Isso aí é uma coisa, vamos dizer, não, você não está assim, enganando, não é um título. Você não está assim, manipulando com os dados, mas é uma coisa meio obscura, realmente. Porque uma coisa é a seguinte, essa discussão massa e carga. Então, perfeito, o mecanismo de Higgs, o fato dos campos flutuarem, de todos os campos, né? Flutuar, eu estudar todas as flutuações em torno dessa configuração do ground state, me mostrou, tá bom, os acoplamentos de Yukawa geram as massas dos términos e os acoplamentos de Gauge geram as massas dos campos dos bósons vetoriais massivos. Daí a gente pergunta, beleza, então o elétron adquiriu massa, o neutrino não. O elétron tem carga elétrica, o neutrino não. E aí a gente vê que realmente nesse modelo aí, todo mundo que tem, por acaso, tem massa zero, também tem carga zero. O foco permanece com massa zero, permanece. O foco tem carga zero. O neutrino permanece com massa zero, permanece. E o neutrino tem carga zero. Então a gente começa a perceber que o elétron ganha massa. No momento que eu chego ao elétron massivo, esse elétron tem carga. Então a pergunta é, o mecanismo de Higgs, ele também transporta carga, o Wave só transporta massa. E ao mesmo tempo você pode dizer, poxa, mas o campo de Higgs que está associado, que faz a queda espontânea da simetria, o campo de Higgs neutro. Então eu estou flutuando em torno de um campo neutro. Então o que a gente tem que observar é o seguinte, quando a gente escreve aquela nossa, já tão discutida relação de Gell-Mann e Nishijima, do S2 nós fazemos essa associação, que é a carga eletromagnética, né? É a terceira componente do tópico mais a libertar sobre 2. Então vamos pensar o seguinte, na situação de simetria exata, eu tenho M2 positivo, eu estou nessa situação que M2 é positivo, lambda sempre positivo. Então a minha configuração de ground state Higgs, né? Phi0 é um 0, 0. Então a simetria é SO2, 1, simetria exata. Então, nesse momento aqui, eu tenho o dublete de elétron, eu tenho um elétron, tenho um electrolyte, né? Então eu tenho essa situação aqui, eu sei, por exemplo, de qualquer maneira eu já sei que a carga eletromagnética, né? Atuando, né? Vou pegar aqui. Pegar aqui. Né? Carga eletromagnética, o neutrino, certo? E a carga eletromagnética, do elétrico, né? É menos 1. A carga do elétrico, a carga do burro, a carga do tal. Eu já sei. E aí nós inclusive atribuímos essa carga Y aqui, né? A partir dessas especificações. Então a gente tinha visto que a carga Y do dublete é menos 1 e a carga Y do singlete é 0. É menos 2, perdão. A carga Y do electrolyte, essa carga Y aqui é menos 2. Porém, quando há quebra espontânea da simetria, e aí eu formo o elétron massivo, o elétron que é formado massivo, né, ele vai ter essa carga aqui. Vamos pensar, a carga que sai para ele é essa, porque a gente tem antes da quebra espontânea da simetria, os números quânticos que eu tenho são esse aqui
e esse aqui. Então, nesse momento aqui, por exemplo, vamos ver, o elétron, vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui as coisas, uma outra maneira, vou fazer assim. Eu tenho a carga, vamos colocar assim, I3, do neutrino left, mais meio, a carga I3 do elétron left, menos meio. A carga I3 do elétron right é 0. Eu sei que essas são as cargas aqui. Ainda vamos para as cargas Y. Vamos pegar a carga Y. Vamos pegar a carga Y do neutrino left. Então, nós tínhamos a carga eletromagnética do neutrino é 0. Então, carga Y é menos 1. A carga Y, hipercarga do elétron left, menos 2. Isso aqui é menos meio. Menos 1. Menos 1. Aí fica menos meio dá menos 1. Então, com isso aqui, ó, esses dois fatos aqui, eu já sei que a carga eletromagnética do bilhete, tanto do neutrino left quanto do elétron left, a carga eletromagnética deles é menos 1. Carga eletromagnética do neutrino left é 0, e a carga eletromagnética do elétron left é menos 1. Aí, quando a gente pega o elétron right, a hipercarga dele, ele tem carga eletromagnética 0, é menos 1. Isso aqui é 0, isso aqui é menos 2. Menos 2. Então vamos pensar o seguinte: do ponto de vista do 1 de hipercarga fraca, desse 1 aqui, não o eletromagnético, o 1 de hipercarga fraca, o elétron left, o elétron right tem cargas distintas. Então, nessa situação de simetria SO2 e 1 exata, ambas exatas, SO2 exata, SO2 left exata, e o 1 de hipercarga exata, a gente vê que a gente distingue o elétron left do elétron right por essa carga aqui. Eles têm cargas distintas. Porém, a carga eletromagnética do elétron right também é menos 1. Então a gente está vendo aqui, ó, o eletromagnetismo, esses dois cargas distintos têm a mesma carga. Mas aqui, essas duas cargas são diferentes. Então, se eu estou na situação aqui de simetria exata, essas são as cargas conservadas que eu estou observando. Essas são as minhas duas, tem simetria SO2, tem essa simetria 1. Então, eu estou observando essas cargas aqui. Quando a simetria é quebrada espontaneamente, essa configuração, então aqui, né? Então, essa configuração, ela é invariante do I3. Então, I3, vamos colocar aqui, né? I3, atuando em Φ0, dá 0. O Y, atuando em Φ0, ele dá 0. Ou seja, essa configuração ground state, ela é invariante, tá, sobre essa simetria, sobre essa transformação, sobre essas cargas. Isso aqui é sem queda, sempre. Tudo invariante. Tudo é zero. Certo? Então essa é a situação sem a quebra espontânea da simetria. Eu estou numa situação em que eu estou vendo, né, a configuração do ground state absolutamente invariante sobre o I3 e sobre I. Então, e aí eu distingo, né, o elétron left, o elétron right por essa valor da carga. Certo? Agora, quando vamos considerar agora, naquele instante de tempo, houve um momento em que o parâmetro M2 transitou para negativo.
Aí, nesse momento, a configuração de mínima energia do meu sistema é caracterizada por esse campo de Higgs aqui. Certo? Aí eu vejo que esse campo de Higgs ele tem o I3 aqui embaixo, né? É negativo, é diferente de zero, o I é diferente. E a gente pegou o campo de Higgs. Então a gente tinha visto lá que o campo de Higgs, vamos pensar, deixa eu pegar aqui, só para a gente se lembrar. Quando a gente pegou o campo de Higgs físico, né? A gente tinha visto que tinha essa estrutura aqui, φ1 e φ2. Nós associamos esse cara aqui com φ+, e esse cara aqui com φ0. Então, o que nós vimos? Nós tínhamos visto que o Higgs tinha a seguinte característica. O I3 da componente superior é um dublete, é mais meio, e o I3 da componente inferior é menos meio. Agora, esse objeto aqui eu quero que seja neutro. Então, a carga, né, que a gente tinha visto, que o Y, né, para o dublete de Higgs, né, o Y, né, do Higgs, né, o Y do φ+, vou colocar assim, o Y do φ0. Então, como esse cara aqui é neutro, eletromagneticamente neutro, e o I3 dele é menos meio, o Y dele tem que ser mais 1. Então, o que a gente observa é que esse objeto aqui, ele não é invariante do I3, quando o I3, a curva dele muda, ele é diferente do zero. Quem é o I3? 3, a gente sabe, é 1, 0, 0, menos 1. Então, o I3 atuando em 0, V, não dá 0. Dá 0 menos V. Então, isso aqui é igual a 0 menos V. É diferente de 0. E o Y atuando em 0, vai me dar o próprio V0. Porque ele com o Y atuando no V0, ele tem valor 1. Então, a gente vê que esse V0, ele é o 3 atuando no V0, é diferente do 0. E o Y atuando no V0 também é diferente do 0. Então, essa configuração de ground state, né, ela quebra as duas simetrias. Certo? Então, isso significa, agora, claro, se eu combinar o I3, né, esse cara aqui tem I3 igual a menos meio, mas o Y dele é mais 1. Agora, quando eu atuar com o que eletromagnético em cima de 0 dele, isso aqui continua sendo 0. Então, essa configuração de ground state do dublete de Higgs, ela não quebra essa carga, anula essa grandeza. Então, essa simetria aqui, ela é exata. Essa configuração aqui respeita a simetria gerada por essa carga. Nós estamos dizendo. Então, nessa situação, quando agora nós vamos perturbar, nós estamos com esse vácuo agora, com essa configuração de ground state, nós vamos fazer a perturbação em torno disso aqui, esses objetos aqui que vão agora ganhar massa, quando o elétron ganha massa, o elétron agora, esse número quântico não é mais bom, esse número quântico não mais é bom, quem é bom é esse número quântico. Então, automaticamente, quando o elétron ganha massa, a massa dele é diferente do zero, e a carga eletromagnética dele também vai ser gerada por essa combinação de cargas aqui. Então, o mecanismo de Higgs, ele te dá a massa, mas ele também te dá a carga eletromagnética. Só que a carga eletromagnética, no fundo, ela já foi colocada lá pela relação de Gelman e Stigman. E você fixou essa carga aqui por esse valor que você sabia que você tem. Tem um elétron, tem um neutrino. Você conhece as cargas eletromagnéticas. Com isso, você fixa a carga Y, a carga do 1. Então, o que nós estamos querendo dizer é que quando acontece o mecanismo de Higgs, você vê o campo de Higgs, ele
gera a massa, do momento que houve o mecanismo de Higgs, quem sobra, né? Quem sobrevive para contar a história de cargas conservadas é essa grandeza aqui. Essa grandeza que sobrevive, que é a simetria sobrevivente. E aí as partículas agora, físicas da teoria, elas vão ter que ter suas cargas referidas a essa simetria agora. E aí eu sei que o elétron tem carga -1, e aí a gente vê que, sob o ponto de vista dessa carga, esses dois objetos aqui têm a mesma carga. E aí a gente viu que, de fato, o mecanismo de Higgs, ele junta o elétron leve com o elétron right para formar um elétron físico, para formar um campo do elétron. O elétron é a parte leve, mas a parte right. Ambas têm carga -1 na elétron. Então, no momento que eu ganho a massa, ou seja, a simetria foi quebrada por essa configuração de mínima energia aqui, é esse objeto agora, é esse operador aqui, que vai classificar os estados físicos, as partículas físicas vão ter que ter uma carga eletromagnética bem definida. Então isso acompanha esse é o mecanismo de Higgs. Eu entendo o que você está falando. Todo esse movimento a grandeza fundamental é eletromagnética. Sim. A partir dela, Isso, a partir dela. E você tem que armazenar umas coisas. Isso. O que eu entendo é porque a partir dela eu tenho que usar reescrever ela grandana. Aquela grandana que você escrito com tem que ser escrito em termos de que eletromagnética. Você pode, mas aí não precisa, porque já está automaticamente. Quando você colocou essa informação aqui, você automaticamente já fez isso. Você não precisa reescrever tudo. Porque o que você pode mostrar é o seguinte, que depois, como a gente tem nas aulas anteriores, a gente expandiu o campo de Higgs em torno dessa configuração. Colocou isso no Lagrangiano e expandiu tudo em torno dessa configuração. Aquele Lagrangiano que sobrou lá, que dá massa para os bósons, que dá massa para os elétrons, etc., aquele Lagrangiano, automaticamente, ele é simétrico sobre esse 1 aqui, com essa carga eletromagnética. Você não precisa refazer, já está lá, já está embutido. O bóson de Gauge, qual é a configuração de Gauge durante isso aqui eletromagnético? Isso. A gente vai lá, a gente sabe, a estimação de Gauge é quando nós pegamos lá, se a gente pegar quando a gente, depois que eu formei tudo isso, né? Então vamos pensar, houve a quebra espontânea da simetria, então nós formamos o WI e o WI estável. WI mais, WI menos. Formamos o semi e formamos o fóton, o amigo. Certo? Foi isso aí que nós formamos. Antes da quebra espontânea, você tinha dito que tinha usado o WI. Isso. Cara. Isso. Mas lá, você não mostrou a simetria dos Não mostrei, exatamente. Eu sabia, exatamente, eu sabia que eu combinava o W mais, o W1, né? Tinha o B1 e aí você somou B1 mais B1. Isso, exatamente. E chamou aquilo de W. Isso. Você pode chamar de que você quiser. Isso, exatamente. Você tinha que mostrar que está carregado. Aí depois, aí como é que eu mostrei que ele era carregado? Eu via que aquele objeto lá, aquela combinação, né? W1, por exemplo. Pegar aquela combinação, por exemplo, B1 menos IB2, isso aqui aparecia interagindo com esse objeto aqui. Era o neutrino, elétron, gama-mi, elétron. Então eu vi, esse objeto, aí do ponto de vista da carga eletromagnética, eu sei que esse objeto aqui tem carga -1. Esse objeto aqui carga mais 1. Fiz essa associação, mas eu não mostrei realmente. A questão agora seria, que é interessante ver, do momento que eu tenho a simetria eletromagnética, ou seja, eu sei que esse cara aqui agora tem uma carga eletromagnética -1 que eu insiro na interação eletromagnética
E como é que eu posso tirar? E aí eu interpretei isso aqui como sendo W demais, vou colocar assim. Essa foi uma intuição. Foi uma associação, foi uma identificação que eu fiz. Exatamente. Agora, a questão é, como é que eu posso mostrar que qual é a transformação desse W demais agora sobre a simetria residual? Então, no modelo eu tinha simetria S2, tem uma simetria 1, e aí eu tenho que importa o quê? Eu sei como os BMI se transformam, eu conheço isso aqui lá no início, nós conhecemos essas coisas, vamos escrever, nós sabemos que delta BMA é menos epsilon ABC, lembra que eu tinha chamado, acho que era ômega D, B de C, e aqui menos BI ômega A. E sabia que o delta Y I era menos BI vezes um parâmetro chamado acho de delta. Uma coisa que eu tinha. Então isso aqui, a transformação, são os campos de gauge do S2, isso aqui o campo de gauge do 1. Agora, você separar isso aí, tudo que você vai ver com o 2, aqui tudo como se diz, foi uma identificação. Agora aquela ali tinha uma transformação de gauge. Isso. Como é que aquela transformação de gauge, agora com essa identificação, dava carga? É isso que a gente está vendo, exatamente. Essa é a descrição agora. Então eu conheço a transformação dele sobre S2, conheço a transformação dele sobre 1. Então aí a gente formou, a partir daqui, nós formamos o W e mais, formamos o W e menos. Aí, numa combinação do BM3 com o YI, nós formamos o ZI e formamos o I. Nós formamos os bósons de gauge das interações fracas e o foto. A foto está aqui, sabe? É uma combinação, né? Usando os Weinberg, o que a gente fez aqui foi através do ângulo de Weinberg, né? Quer dizer, a gente pegou o BM3, pegamos o BM3, pegamos o YI, a gente já sabe o que é, o ângulo de Weinberg, a gente pegou isso aqui e formou esses dois objetos aqui. E aí quando esses objetos aqui aparecem, quer dizer, quando eu agora tenho todo esse conjunto de campos de gauge aqui, a simetria que está em ação agora é o 1 eletromagnético. Essa simetria que está em ação. Você vai pensar tudo. Agora, quando esses objetos aqui aparecem, a simetria que sobrou foi essa. Quando eles aparecem. Quando eles aparecem. Então a pergunta que a gente faz agora é: como é que eu posso saber as transformações desses objetos frente a essa simetria? Foi no mais devagar, porque ele foi muito. Eu sou uma pessoa que estou seguindo agora a simetria de gauge. Isso. Então a simetria de gauge tem um lado S2 para Isso. Isso. Daí eu quero dizer, você pode definir o que você quiser. O W igual a BM1 mais BM2, mas daí você diz, bom, então ali tinha uma transformação de gauge. Isso. Então como é que fica a transformação de gauge? Isso. Ele diz, não. Eu estou lendo a transformação de gauge por lá, estou lendo agora por aqui. Isso está falando. Isso está falando. Então, quer dizer, o dado, ele segue a transformação de gauge disso aqui. Isso para mim é muito importante. Eu não vejo muito o componente dos livros em particular. Entendeu? Que a transformação de gauge do dado, já não tem nada a ver. Agora não é mais aquilo. Não tem nada a ver. Lá no disco, no universo, agora eu vou fazer isso aqui. Apesar da Lagrangiana, esse invariante de gauge S2 para Isso, exatamente. Então, daí a gente pergunta qual é a transformação de gauge que tem o dado e vezes o dado. Isso. A transformação de gauge por uma, né?
Isso. Então, a transformação. Como é que chega a ela? Exatamente. O que a gente sabe agora, né, é que esses objetos aqui têm essas cargas segundo esse mundo. Então, o que a gente pode dizer agora, vou colocar a resposta, né, seria o W. Então, vamos dizer que essa simetria do 1 é a simetria gerada por esse objeto aqui, representada por essa exponencial de I, o parâmetro da transformação que é o parâmetro alfa, e aqui que eleva para cá. Então, essa carga aqui é a carga geradora dessa transformação. Simetria. Essa simetria eletromagnética. E aí, o que eu sei, se eu fizer essa transformação em cima desse objeto, então eu vou ter um W mi mais mi. Como é que esse campo agora se transforma segundo essa transformação? Quer dizer, o BM1, o BM2 se transforma dentro desse modo. Mas quando eu for olhar o W mi mais sobre essa transformação aqui, a transformação dele é o né, aí alfa. Mi mais, carga mais. A do menos, ó, aqui, vou colocar aqui menos. O Zmi, ele é neutro. Ele é invariante. E o fóton, o A' mi, ele é a mi mais mi alfa. Então agora, sobre essa transformação aqui, que sobrou, transformação residual, esses campos agora, o W' ele é um campo de gauge, ele é proveniente. Os PMI são campos de gauge não abelianos do S2. Mas agora, o W' que se formou com a quebra de simetria, sob o ponto de vista desse eletromagnético, ele não é campo de gauge, ele é campo de matéria. Então os W são campos de matéria sob essa simetria. O Z é um campo de matéria neutro, onde se transforma, e o AMI é um campo de gauge nessa simetria. Então, automaticamente, o que a gente tem que mostrar, depois que você faz a quebra da simetria, fez aquilo que nós fizemos, expande todo em termos do Higgs, ganha o Lagrangiano, aí introduz o ângulo de Weinberg, diagonaliza a matriz de massa, gera o Z0, gera o Zmi, gera o fóton. No momento que a gente introduziu o ângulo de Weinberg, diagonalizou a matriz de massa dos campos neutros, chegou àquela descrição que tem W, Z e A, aí eu vou observar esse Lagrangiano. Que simetria sobrou? A gente vê que sobra uma simetria de fase. Aquele Lagrangiano é completamente invariante se eu fizer essas transformações. Aí vem a pergunta: por que você inicia desse professor? Por exemplo, se eu me inicia disso aí, porque a questão toda está ali, naquilo que se discutiu precedentemente. Como é que eu consigo, né, toda a questão de como é que eu consigo gerar se eu começasse com tudo isso, eu ia começar com uma teoria abeliana, entendeu? Então eu vou começar direto com a teoria abeliana, que você está falando, e coloca as cargas do dado, porém você estaria colocando a mão, você não teria um mecanismo para justificar como é que você introduziu a massa. Porque toda a discussão que se tinha previamente, até nos trabalhos anteriores do Bower, é que se você introduzir a massa dos bósons vetoriais não abelianos, né, que é o W mais, W menos e o Zmi, de uma forma tipo prota, você tem problema com a renormalizabilidade. Quer dizer, o problema todo estava de fazer entrar com uma estrutura não abeliana, introduzir o Higgs, gerar a massa, fazer todo esse trabalho para chegar a esse quadro aqui. E aí você fala, por que eu não começo desse quadro então de uma vez? A questão é que se eu começar desse quadro de uma vez, nós já tínhamos visto o trabalho do Yang e do Li também, de 63, de 62, o trabalho do Salan de 63, que uma teoria de campo, né, para partículas carregadas de spin 1, W mais W menos, com interação eletromagnética, ela tem problema com a unitariedade. Então,
introduzir de cara uma simetria, ou partir disso, a gente já sabia que dava problema. Então, o jeito, vamos dizer assim, de enganar a teoria seria dizer, não, tem uma coisa mais fundamental, eu começo com a simetria gama-abeliana, a massa dos dados do museu é gerada pelo mecanismo do Higgs, e aí eu supero todos aqueles problemas que eu tinha no campo massivo. E outra coisa, a gente sabia que uma teoria de campo, um bóson vetorial massivo, carregado, ela tem problema de unitariedade. A gente precisava introduzir campos escalares. Então, esse modelo não abeliano já parte com os escalares, já regula a questão da unitariedade para você. Esse é o discurso aí dos Davis, da época. Dos Davis da época. Eu acho que o discurso você volta, A gente fez um caminho grandão, chegou assim, por que não partir direto disso? Essa é a pergunta. Então, só para repetir, para quem tem menos experiência, nós não partimos direto disso, porque nós sabemos que já existia uma série de trabalhos que nos indicavam que uma teoria, um modelo abeliano, para campos vetoriais massivos, ela tem problema com unitariedade. Eu preciso de escalares. Nós estamos discutindo isso no curso de QED. Então, parece que essa formulação, esse cenário não abeliano, introduzindo o Higgs e a massa vinda do Higgs, eu chego a isso aqui, mas partindo de lá. E aquilo lá já me dá um escalar que é necessário para regular a quebra de unitariedade que os dados têm. Então, vamos dizer, você tem uma descrição fundamental com mais campos, com mais simetrias, com simetrias mais amplas, não abelianas, mas no fundo, o que você está resolvendo é a questão da não unitariedade de teorias massivas para bósons vetoriais carregados. Essa é um pouco a discussão. Eu acho que a questão do relativismo não linear. Certo. É que ponto você deveria esse caminho. Então, o caminho de relativismo não linear, com esses quatro campos, o que acontece no motivo do relativismo não linear. Que na época ele não tinha. Eu tenho assim, o meu resumo dessa coisa de quatro, porque não é claro talvez de outro errado. O modelo organizado colocou, cara, não é necessário porque o modelo não é verdade. E aqui está toda a discussão. O nome ele vai ocultar. E não é claro uma coisa, que ele saltou o significado de conservação de carga. Conservação de carga. A carga não é só, você fala muito natural, não é só o dia que primeiro, podia ter o escalar, mas você podia ter o W mais ou menos, zero, todos eles sendo conduzindo carga. Existe uma conservação de carga mais ampla do que no relativismo visual. Isso é um ponto assim físico, sabe? É assim como físico. Porque o ponto que tem no texto técnico não é claro. O Anderson colocou carga, ele fez com essa coisa, fez a miúda, é coisa que se mostrou a coisa. Agora, a questão final da gente vir conversar, eu falei, eu cheguei isso aqui. Por que eu não faço isso? Não pode, realmente não pode também. Não pode. Eu gosto de se colocar duas coisas. A redundância via Bower e a unitariedade colocando um outro escalar para matar um escalar. Isso. Esses são os dois questões. Que vale. Legal, então, quer dizer, a gente vê que, para ir, claro, a gente agora sabe que o Lepton se transforma também em fase, mas o que é importante quando você chama a atenção aqui, eu acho que é importante acrescentar, é que
do momento que a gente chega nesse quadro aqui, que a gente definiu agora, houve aquela simetria, e quem está em ação agora são os W, são os E's e lá, eu distingui agora o que é zero de forma. A simetria que está em ação é essa, a simetria que está comandando agora, a simetria residual, né, do modelo é essa. Então, esses campos agora, eles satisfazem a simetria que sobrou é essa, e as leis de transformação associadas a essa simetria são essas aqui. Então, o W agora, ele passa a ser visto como um campo de matéria frente a essa simetria. E o único campo de gauge que tem frente a essa simetria é o campo aqui. Então, agora eu ganho, sim, na teoria, uma eletrodinâmica vetorial para bósons vetoriais carregados esse cara aqui. Essa simetria residual, ela sempre para mim mais debatida. Eu sei. A gente fica muito com a vigilante, porque assim, essa simetria residual, para mim essa simetria residual, no fundo ela compreende um eletromagnetismo com 4 bósons de gauge. Certo. Esse é o significado dela. Então, quer dizer, aí está, 4 bósons. Não necessariamente 4 bósons. Esse cara aqui, ele é um bóson intermediário. Aquele intermediário é melhor. Bósons intermediários. Bóson intermediário. Então, o que esse símbolo não segue um pouco, que tira o eletromagnetismo do foco e expõe de outra maneira de transmitir carga. Essa é a pergunta simples. Tá legal? Então, onde ele vai agora? Eu falei, são 6h15. Aí agora vamos retomar o setor de partes. Tá? Até agora foi boa essa discussão, né? Porque, inclusive, essa dúvida que o Dória levantou no início da aula, quando eu estou acima de energia, se eu vejo ou não vejo mais o dado, se as coisas, o dado só existe até 246 G, não. Então, a gente produziu isso está lá. Agora, qualquer energia que eu vá, eu vou lá ver o dado lá. O dado, eu só estou dando aqui uma espécie de uma gênese, como ele apareceu a primeira vez, como essa coisa foi criada na natureza. Mas agora, se eu estou acima, muito acima, se eu estou a 10 TeV, né, ou a 1 TeV, não importa, se eu estou bem acima dessa energia, eu vou continuar vendo o dado, eu vou voltar a isso. Agora, a simetria residual é só a partir do 246. A simetria residual. Isso é assim que o modelo vê. Abaixo de 246. Porque eu acho assim, na minha opinião, né? É um ponto falso. Inclusive, a primeira energia residual é botar esses 4 campos juntos. Sei. A simetria residual. Não está interessado se é 10, não sei lá. Ele não precisa botar esses 4 campos juntos. De uma maneira, você está com o rio conduzindo a carga elétrica. Você está canalizando a carga elétrica com 4 bósons intermediários. Legal? Vamos intervalar de 15 minutos e aí a gente volta para pegar os quartos.